mas para mim ele respondeu o seguinte: onde não cabe Deus, também não cabe o Kiko Garcia. E foi aí que eu saí daquela campanha eleitoral política. O seu treinador de emoções chegou! Autonomia emocional com Kiko Garcia. Sextou, isso é importante. Sextou com Jesus sempre, né? Porque é Ele que faz a diferença na nossa vida. Tudo que a gente compartilha aqui tá lá na Bíblia. Como diz a Madalena, a cozinheira lá do Hospital Santa Isabel, onde eu trabalhei como treinador de emoções, sabe? Eu achei muito interessante na época que todo treinamento que eu fazia lá no auditório do hospital, ela esperava terminar o treinamento, todo mundo sair e me perguntava: ô Kiko, você já leu a Bíblia? Aí eu falava: eu já ouvi muito, já frequentei igrejas, né? Frequento ainda, gosto de ser convidado, não importa qual é a igreja, eu gosto de aprender com todos, porque cada um traz uma visão e isso é fantástico, né? Faz parte da natureza humana. E a Madalena falava assim: então, você precisa ler a Bíblia, sabe por quê, Kiko? Porque tudo que você fala aqui, ó, neurociência, emoções, sentimentos, comportamentos, relações, tudo tá lá escrito. Aí eu olhava para ela e ficava: meu Deus. E toda vez ela falava isso comigo: você é ungido, você é mensageiro. E na época a gente ainda tinha um pouquinho do ego e da vaidade lá pra cima, né? E a gente achava que estava criando algo assim, fora do normal, um conteúdo do Kiko Garcia. E ela vinha e falava que o que eu falava já estava lá. Aí eu fiquei encucado com aquilo, você acredita? Fiquei pensando: rapaz, eu vou ter que chegar mais perto da Bíblia, vou ter que começar a estudar um pouco mais. E aí eu falei: vou comprar uma Bíblia para mim, daquelas, né? De estudo e tal. Comecei a pesquisar e encontrei uma Bíblia que tinha os sermões de Charles Spurgeon, que era considerado o príncipe dos pregadores, né? A história dele é muito bacana, que ele foi considerado culpado pela igreja dele ter sido pegado fogo, né? Mas colocaram fogo na igreja dele porque ele era uma ameaça para a época dele, sabe? Então, assim, o cara tem uma história, não vou falar aqui porque hoje não é o dia de falar sobre o Charles, né? Sobre o Spurgeon. Mas uma história fantástica. E aí eu fui pesquisar sobre ele. E na pesquisa que eu fiz sobre ele, eu busquei lá no Google, Dr. Google, né? E quando eu busquei, aí apareceram 3 parágrafos de falas dos sermões do Charles. Rapaz, você não vai acreditar, eu já tô arrepiado aqui, só de lembrar. As 3 falas eram falas muito semelhantes às que eu fazia no meu treinamento. Aí eu falei: não faz sentido. Esse cara morreu tem 100, 200 anos. Eu nunca li sobre ele. De onde eu tirei de fazer algo semelhante a ele? Aí eu entendi o que a Madalena estava me dizendo. E realmente, tudo que eu falava e falo ainda, né? E aí não importa qual é o nicho, se é neurociência, se é movimento, se é comportamento, relações, presença, tempo, paciência, né? Tudo que eu falo realmente está lá na Bíblia. E a Madalena ainda frisava, falava assim: ó, só que você fala diferente, mas está lá naquele lugar. Então eu achei aquilo muito fantástico, sabe? E eu comecei a entender que a base de tudo, a base da nossa vida,
as instruções que a gente precisa para viver aqui nesse mundo onde estamos, né, de passagem. Ali tem todas as instruções para a gente viver aqui. É muito, muito, assim, muito interessante a gente entender que a gente é realmente apenas o mensageiro. E você que está ouvindo ou está vendo a gente aqui no YouTube ou ouvindo aí na Rádio Alvorada, eu te faço um convite para você refletir sobre isso, né? Até que ponto você já assumiu o seu papel de mensageiro? E aí não importa onde você está trabalhando, com o que você está trabalhando, mas o seu papel de mensageiro enquanto filho, enquanto imagem e semelhança do Criador. Porque Deus, a palavra, vai caber sempre em todos os lugares em que a gente estiver. Nas últimas eleições eu comecei a trabalhar, eu já trabalhei muito com assessoria política, né, estratégica de campanhas, e nesse determinado lugar eu estava treinando as pessoas que faziam a rua, que faziam a abordagem aos eleitores, e nos meus treinamentos tinha muito isso de meditação, de oração, né? O que o Marçal lá chama de boot também, né? E um certo líder, que era o cabeçudo da campanha lá, ele um dia me chamou e disse que as pessoas não estavam gostando daquilo, aquela coisa de fechar os olhos e ficar falando em Deus, ficar meditando, ficar proclamando frases positivas de trabalho. As pessoas eu falei, as pessoas quem? Porque das que eu tenho treinado, elas inclusive me buscam depois no WhatsApp, no Instagram, para poder aprofundar, entender mais, sabe, sobre o que a gente tem feito. Aí ele não soube responder, né? Mas para mim ele respondeu o seguinte: onde não cabe Deus, também não cabe o Kiko Garcia. E foi aí que eu saí daquela campanha eleitoral política. Se não cabe Deus, se eu não posso chegar lá com aquilo que eu tenho para compartilhar para as pessoas, para ensinar as pessoas a serem mais conectadas com outras pessoas, porque isso é ensinar você a ser como Jesus, né? Você ter empatia pelas pessoas, não é só uma campanha eleitoral, é você ter conexão com as pessoas, conectar com os sonhos e os desejos das pessoas. E se eu chego num lugar onde não cabe a palavra, não cabe Deus, então também não me cabe. E aí eu saí, sabe? Mas hoje eu estou contando essa história porque eu vejo que talvez alguém que esteja ouvindo a gente, ou vendo a gente aqui no YouTube, possa estar passando por algo parecido, né? E tem muita gente que tem vergonha de propagar a palavra da Bíblia. Tem muita gente que tem vergonha. Ou não seja vergonha, mas seja medo, seja receio. Tipo assim, cara, isso aqui é uma empresa, pô. Isso aqui tem que ter produtividade, tem metas. Cara, sem Jesus, sem a palavra, não tem meta, não tem nada que vai funcionar 100%, né? As emoções, como eu digo também, que está conectado a tudo isso, né? A espiritualidade e emoções. As emoções, o emocional é o que define se uma empresa vai viver, sobreviver ou morrer. O empresário que não tem o emocional equilibrado, ele não consegue ter clareza. E a gente já falou muito sobre clareza aqui também. Ele não consegue ter clareza para prosseguir na jornada, para tomar as decisões corretas na jornada, sabe?
a pessoa, o empresário que não tem a essência da palavra, ele não consegue dar uma essência para a própria empresa dele. Muitas empresas hoje em dia, inclusive, elas contratam pessoas que têm o mesmo propósito da empresa. A empresa hoje precisa ter um propósito. Não é vender um equipamento, é o que o equipamento vai levar de conforto, de felicidade, de alegria, sabe? De utilidade para a vida das pessoas. Nós não estamos falando de emoções. Se alguma coisa é útil para você, você é uma pessoa feliz, atendida. Então, hoje, graças a Deus, muitas empresas têm feito isso. Elas criam aquele propósito que é a alma da empresa. E a partir daí, eles contratam com critérios também de afinidade de propósitos. Isso é muito interessante, sabe? Aquele rapaz do Facebook lá, esqueci o nome dele agora, uma vez uma empresa maior quis comprar o Facebook e ele disse que não ia vender porque a empresa que queria comprar, se eu não me engano, era a Yahoo, não carregava o mesmo propósito que ele tinha no Facebook. Que ele não ia entregar uma empresa de propósito para outra que não tinha o mesmo propósito. Olha que legal. Então a gente precisa entender isso hoje. Nada nesse mundo funciona sem a palavra. Nada nesse mundo funciona sem a essência de propósito, a essência divina. Porque não faz sentido você montar uma empresa só para comprar e vender e lucrar, sabe? Existe muito mais por trás disso. E aí eu volto na questão, que eu faço isso muito em empresas também. Empresa sem propósito não consegue prosperar por muito tempo. Ela precisa encontrar o seu propósito. Empresas hoje quer ver um propósito básico para as empresas hoje, que algumas já estão adotando? Empresas que curam. Guarda bem esse termo. Empresas que curam. Empresas que estão cuidando dos seus funcionários como se fossem filhos, porque as empresas necessitam da mão de obra das pessoas, da conexão das pessoas, das atividades de cada um que trabalha naquele lugar. Empresas que curam. Até um indiano criou um termo, né? Que Empresas que Curam, é o nome de um livro dele que eu li, um indiano, né? E aí ele fala muito que o mundo precisa de cura, as empresas precisam de cura, a nossa família precisa da cura. Olha que legal. É outro patamar, é outro nível, né? Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Começou lá no auditório há um tempo bom, né? A história que me instigou a perceber que tudo que eu falo, eu faço na minha vida, já está escrito lá na Bíblia. Só que eu falo e faço de uma forma um pouco diferente, mas a instrução já está lá. E isso vai para as empresas, isso vai para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para todo tipo de relações que você tem, influências externas, né, que você tem, né? Então, meu filho, você que está ouvindo a gente agora aí, começa a pensar, é um convite que eu estou te fazendo, como você pode ser um mensageiro também da palavra onde você estiver. Exatamente. E é quando ele voltar, né? E aí ele dizia assim, rapaz, você estava naquela empresa, mas você não falou nenhuma palavra sobre a gente, sobre nós. E aí? É isso. Meu irmão,
Maravilha, você sabe, né? A física quântica, por exemplo, já estudou a transformação da água em vinho, não é? E descobriu que aquilo ali tem uma força da explosão de uma estrela de não sei quantos milhões de megatons. Então, quando você escuta isso, você fala assim, rapaz, o homem era poderoso mesmo. O homem sabia de física quântica. Você que tá ouvindo aí agora, faz aí agora. Pega um copo d'água aí, que é menorzinho, não é uma talha, né? Igual foi na época lá. Pega um copo d'água aí e transforma em vinho, vai. Faz aí. Não faz. Entendeu? Então a gente conhece a teoria, mas a gente precisa evoluir muito, mas muita coisa mesmo, para chegar perto do que foi Jesus, para o tempo dele e para o nosso tempo, que é até hoje para o nosso tempo, né? E é por isso que eu amo estudar as coisas que aconteceram para entender, fala, nossa, rapaz, a gente é muito pequeno, muito pequeno. E você sabe que a ciência hoje apoia nisso, né? Fala que a gente não usa 10% da nossa capacidade do cérebro. Isso é, vamos dizer assim, entre aspas, uma forma dele dizer que o nosso poder é muito maior do que nós imaginamos, não é? Só que a gente está muito preso na distração, não é verdade? Nas redes sociais, a gente está preso no passado, a gente está preso no futuro, a gente não tem presença, a gente precisa de mais presença para a gente poder entender quem nós somos de verdade, imagem e semelhança do Criador. Se a gente entender isso de verdade, trazer para a presença, não nos preocupar com o que vamos comer ou beber amanhã, não é assim? Então traga para a presença. Ele só pede a gente para ser presente, cada minuto, porque a gente perde muita oportunidade na vida. Às vezes você está de frente de uma pessoa que só precisava que você escutasse ela por alguns minutos, não é? Que você olhasse nos olhos dela, que você tivesse a empatia por ela e escutasse para que ela pudesse aliviar uma dor e poder seguir na caminhada. Tão simples, mas você não estando presente, você não consegue fazer isso. Porque você não consegue olhar no olho da pessoa porque você já está doido para ir para o próximo nível, para a próxima atividade. Doido para acabar essa fala do Kiko Garcia para poder ouvir música. Doido para acabar o programa para poder ir embora para outro lugar. Não é assim? A gente nunca está satisfeito no lugar que a gente está. Essa é a grande verdade. Então a gente precisa voltar para o presente. Voltar para dentro de nós, porque dentro existe uma centelha divina, que eu chamo de matriz divina, e nada mais é do que a presença de Deus em cada um de nós. Mesmo que você não acredite, mesmo que você imagine aí no seu racional que Deus não está presente em mim, eu não tenho resultado, a minha vida está uma bagunça. Não, Ele está aí. Ele está presente em você. É você que não está presente em você mesmo. Se você se reencontrar, você vai encontrar Deus com muita facilidade. Beijo no coração e vê se não some, viu, galera? Muito bom, né? Hoje saiu aqui a gente chama de improviso, mas na verdade é quando o coração fala de algo que vem do alto, né? Aí a gente chama de improviso.